Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, igreja, olá, povo abençoado de Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Ei, meus irmãos, hoje é o dia do nosso 17º de uma vida com propósito. Eita glória! É o nosso 17º dia de uma vida com propósito. Ei, e o Senhor já está abrindo portas, o Senhor já está fortalecendo, já está concedendo saúde, bênçãos. Ei, o Senhor, Ele está se agradando com esse projeto, esses 40 dias de propósito. E hoje o nosso 17º dia já está tendo resultados, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor está se agradando, o Senhor está se alegrando com as nossas atitudes, com a nossa fé. Ei, vem comigo, vem comigo. Entra no canal Carlos Servo de Cristo. Lá tem o primeiro, até aqui, tem todos os dias. Dê uma passadinha lá. Amém? Você que não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like. Ei, o Senhor quer que você tenha uma vida de propósito junto a Ele. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer conceder todas as bênçãos a qual você é merecedor, a sua vida. Mas para isso, você precisa ter uma vida de propósito. Você precisa ter uma vida com propósito. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o tema de hoje é um lugar a qual pertence. Um lugar a qual pertence. Efésios, capítulo 2, versículo 19 nos diz: agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadão do paz de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. 1 Timóteo 3,15 nos diz: a família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna fundamental da verdade. Ei, você é chamado para participar, não somente para crer. Você tem que participar, meu irmão. Mesmo nos dias perfeitos, dias imaculados, ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir o propósito de Deus sozinho e sem ajuda, meu irmão. Não tem condições. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado dos outros. Crentes privados de companhia. Não. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente edificados, juntamente tomando membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos juntos, e que seremos juntamente arrebatados. Ei, você não está mais por conta própria, não, meu irmão. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus você está unido a todos os outros crentes. Ei, e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a outros, e todos ligados juntos. Seguir a Cristo, meu irmão, inclui integrar, não apenas acreditar. Somos membros de um corpo, a igreja.
observou que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada do seu significado original. Lojas oferecem descontos a membros, e os anunciantes usam nomes desses membros para criar lista de mala direta. Nas igrejas, torna-se membro significa simplesmente adicionar o seu nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Olha, para Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. Precisamos, meu irmão, urgentemente restabelecer a prática, o significado bíblico dessas palavras. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos do seu corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você, meu irmão, como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas irá perder esse segundo propósito para a sua vida se não estiver agregado a uma igreja local. Ei, você descobre o seu papel nessa vida pelo relacionamento com os outros. A Bíblia diz: cada parte tem o seu sentido no corpo como um todo, e não ao contrário. O corpo de que falamos, meu irmão, é o corpo de Cristo, formado pelos escolhidos. Cada um de nós acha o seu significado e função como membro desse corpo, mas como um dedo amputado ou um dedão arrancado, não somos grandes coisas, não é mesmo? Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por si, ele não pode resistir por si mesmo. Nem você, desligado e arrancado do sangue vital da igreja local, sua vida espiritual acaba por deixar a igreja. Sua vida espiritual fornece e acaba por deixar a igreja. É por isso, meu irmão, que o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões. Sempre que nós tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem é algo a ser despreocupadamente desconsiderado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível, meu irmão, e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nela. A pessoa que diz eu não preciso da igreja é tanto arrogante como ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo e de o corpo de Cristo. Eu não posso imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto da tua esposa. Ou eu te aceito, mas rejeito teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja, ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Jesus o amou. A Bíblia diz: amem a sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Não a amam.
Mas, irmão Carlos, por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica, meu irmão, o identifica como um crente autêntico. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando em amor reunimos como uma família na igreja, com diferentes formações, raça, status social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Você precisa de outros para expressar essa condição, junto e não separados. Somos o seu corpo. Glória a Deus. Mas, irmão Carlos, o corpo de Cristo precisa de você? Deus tem uma função específica para você, meu irmão. Deus tem uma função específica para você desempenhar na sua família. Isso se chama ministério. E Deus lhe concedeu talento para esta missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar a toda a igreja. A comunidade local é o lugar que Deus planejou para que eu e você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse seus talentos. Você até pode ter um ministério mais amplos, mas adicionalmente ao seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, ele prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, Ele usa seu corpo espiritual. A igreja é um instrumento de Deus na terra. Não devemos apenas ser exemplo de amor de Deus ao nos armarmos uns aos outros. Devemos transmitir em conjunto para o resto do mundo. Ei, meus irmãos, esse é um privilégio incrível que foi concedido a todos nós como membros de um corpo de Cristo. Nós somos sua mão, seus pés, seus olhos, o seu coração. Ele trabalha no mundo por meio de nós. A cada um de nós tem uma contribuição a dar. Paulo nos diz: porque somos criados de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ei, a família de Deus irá impedi-lo de decair. Nenhum de nós está imune, meu irmão, à tentação. As circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de qualquer pecado, né? De qualquer pecado. Deus sabe disso. Então, Ele nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Ei, não é da sua conta, não é uma frase cristã, não, meu irmão. Somos chamados de ordenados e nos envolver na vida uns dos outros. Se você conhece pessoas que estão vacilando espiritualmente nesse exato momento, é a sua responsabilidade de ir atrás delas e trazê-las de volta para a comunhão. Tiago nos diz: se você conhecerem pessoas que se desviaram da verdade de Deus, não as desprezem, procurem-nas e tragam-nas de volta. Um benefício correto da igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus dá aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual de seus fiéis. Foi-nos dito, a responsabilidade deles é zelar por suas almas, e eles sabem que devem prestar contas disso a Deus.
Satanás adora crente afastado. Satanás adora crente desligado da vida. E no corpo também, isolados da família de Deus. Olha, é incompreensível para os líderes espirituais, porque eles sabem que eles não são indefesos e impotentes contra as suas estratégias. Está tudo na igreja. Está tudo na igreja. O propósito de Deus para a sua igreja, meu irmão, são idênticos. As 5 propósitos que Ele tem para você: a adoração, o enfrentar os problemas da vida, o discipulado ajuda a fortificar a sua fé, o ministério ajuda a descobrir seus talentos, e o evangelismo ajuda a cumprir sua missão nessa terra. Não há nada como a igreja. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte de uma família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério, visitam, consomem. Membros contribuem, visitam, contribuem. Visitantes querem os benefícios da igreja, traz sem participar da responsabilidade. Como são casais que querem viver junto e sem casar, Porque é muito importante se juntar a uma igreja local, porque isso prova que você está de fato comprometida com os seus irmãos e irmãs espirituais, não somente de forma teórica. Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, porém jamais irá encontrá-la. Você foi chamado para amar o pecador imperfeito, assim como Deus faz. Lá em Atos dos Apóstolos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seus compromissos uns para com os outros. Eles eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e das orações. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo, Ela inclui compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso. Paulo disse: primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram. E nos também torna-se membro de uma igreja local, e é o passo que vem naturalmente a seguir. Uma vez que você tenha se tornado filho de Deus, você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão traz a salvação e a segunda traz comunhão. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, sabe o que é você ter compromisso com Deus e compromisso na igreja? Com Deus, você estar passando numa rodovia e uma senhora dos seus 80 anos, 70 anos assim, estendendo o braço pedindo carona, E você passa vazio, só você e o seu carro, e Deus te guiando, Você passa, você vê essa senhora, você passa indo, quando você volta a senhora está lá ainda, ou seja, olha como o mundo é cruel, ninguém deu carona para ela. Aí você para, você dá carona para ela, e ela: meu filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe, você é um anjo. Por quê? Porque eu perdi o ônibus, da linha, o qual eu não pago passagem, porque o intermunicipal eu pago passagem, e eu não tenho um centavo no bolso, eu moro muito longe daqui.
eu moro bem pra frente, né? E o senhor caiu do céu, me leva até em casa, por favor. Aí você, cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo, você pega e leva ela e vai conversando, vai falando do amor de Jesus. Aí você fica sabendo, né, que essa mulher estava caçando clínica para internar seus três netos, uma neta e 2 netos. A neta de 14 anos conheceu o crack. Os 2 netos, um de 18, o outro de 17, ou 19, outro de 17, coisa assim. No mundo do álcool, das drogas, da prostituição, né? E ela desesperada tentando achar uma clínica gratuita qual possa curar os seus netos. Mas ela diz também que ela escreveu os nomes deles em vários papelzinhos e foi em várias igrejas pedindo oração. Ela ora, ela pede, ela te conta esse testemunho, né? E você, como um servo de Deus, como um crente, você vai, leva essa senhora na casa dela, né? Você fala do amor de Jesus, você ora por ela ali, você pega o nome dos netos, o nome dela, você leva para a sua igreja, para a sua congregação, e você pede para o círculo de oração orar, fazer um círculo de oração e orar em prol dessa família. Isso, meu irmão, é um chamado que você tem. Isso é uma escolha que você faz. Isso é ser igreja. Isso é ser família de Deus. É isso que faz você... Isso é a missão do cristão nesse mundo. Isso faz parte do corpo de Cristo em você. Isso é fazer parte da igreja e ajudar a desenvolver um mundo espiritual. Isso é ser família eclesiástica. Isso é retirar pessoas do isolamento. Isso é identificar pessoas doentes. Isso é uma comunidade. Isso é ser cristão. E daí, meu irmão, surge um lugar a qual lhe pertence. Sabe por quê? Porque você tem um chamado para participar, não somente para crer, mas também para fazer a diferença, para participar da missão de Cristo no mundo. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso, que palavra poderosa. Essa, meu irmão, foi a nossa 17º dia de uma vida com propósito. E essa história foi real. Aconteceu comigo sexta-feira passada. E essa família, eu adicionei ela no meu livro de oração. E todo dia de manhã e todo dia à noite, quando eu vou orar, a maioria das minhas orações do meio do dia, durante o dia, eu coloco elas mais na parte da manhã, assim que eu acordo, quando eu vou dormir. Eu oro por elas, por essa família. Oro por todos, mas essa família, no momento, ela está sendo... Eu estou intercedendo mais por elas, porque é uma senhora de 80 anos, né, que eu encontrei com ela ali no Rocio. Ela estava pedindo carona, eu passei para a cidade e fui lá, resolvi o que eu tinha que resolver e voltei. Ela estava lá ainda num sol escaldante, né? E foi cerca de 1 hora mais ou menos, e ela estava lá, ninguém deu carona para ela. E eu passei por ela, eu parei o carro, o Espírito Santo tocou, parei o carro e voltei de ré e dei carona para ela. Meus irmãos, foi uma cena maravilhosa, sabe? A gratidão daquela mulher. E saber que ela estava vindo da igreja. Ela tinha ido levar... Não, ela tinha ido numa clínica aqui em Iguape, né? Para tentar internar os netos dela, que são usuários de droga e alcoólatras.
Inclusive tem uma menina de 14 anos que está nas drogas, no crack. E ela passou pela igreja universal, deixou o nome dos seus netos lá e pediu oração e orou. Ela veio contando um testemunho dela para mim. E olha, meus irmãos, eu confesso que eu fiquei abalado. Mas a vida de um cristão passa por essas provas, passa por esses testemunhos. Para quê? Prova porque nesse momento é que você bota em prática o que o Senhor te ensina, né? Então é a prova. Se você não botar em prática, então você não está buscando a Deus verdadeiramente. E aí, meu irmão, o Espírito Santo começou a me usar ricamente para falar as palavras a qual que a mulher precisava, né? Eu não vou revelar nomes, que é antiético, mas eu estou orando por elas, né? Os nomes deles estão no meu caderninho de oração, né? Vou colocar o nome deles no círculo de oração da onde eu congrego. E eu creio, meu irmão, tá agendado para mim fazer uma visita para eles domingo. Vou lá fazer uma visita domingo para eles. Vou ver o que eles necessitam e vou estar agindo na vida deles conforme Deus me ordenar, né? Vou levar uma palavra, levar uma cesta básica, porque eles estão passando por dificuldades, né? Isso, meu irmão, esse testemunho não é para me engrandecer. O cara serve de Cristo. Não. Eu não quero fama, eu não quero glória. Não. Eu quero mostrar para os irmãos que uma vida com propósito, Deus te dá condições de você agir em todas as áreas da vida financeira, na vida espiritual, na vida amorosa. Deus te dá condições de você agir na hora certa. E esse meu testemunho, e esse meu projeto, a qual eu estou passando para vocês de ir lá visitar eles, é uma prova de que Deus age sobre a minha vida, de que Deus vai agir na vida de cada um dos irmãos, se seguirem esse propósito fielmente. Meus irmãos, não é honra, não é glória para mim, não. É honra e glória para o Senhor, a qual nos criou para honrar e glorificar o seu santo nome. E para ser crente, para ser fiel, para fazer a obra. E fazer a obra não é só levar a palavra, é levar também um alimento, um consolo, um café, alguma coisa, né, para saciar a fome. Porque muitas vezes a pessoa tem fome tanto espiritual como fome do corpo mesmo, né? E essa obra, meu irmão, para honra e glória do Senhor, Deus vem me honrando muito. Graças a Deus, eu sou muito grato a Deus, porque Ele me honra, meu irmão. Essa não é a primeira família. Já várias famílias eu já ajudei. E eu ajudo, meu irmão. Meus irmãos, eu ajudo porque o que Deus me dá, Ele me dá para sobrar. Não que eu vou dar sobra para os outros, não, jamais. Mas o que eu tenho eu divido. Sabe por quê? Porque tem pessoas necessitadas mais do que eu, mais do que a minha família. E isso, meus irmãos, me alegra muito. Deus abençoe a todos. Esse foi o nosso 17º dia. E eu quero deixar aqui um tema para os irmãos refletir. Sou chamado para participar, não para apenas crer. Sou chamado para participar, não apenas crer. Quero deixar um versículo para memorizar. Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, a cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, versículo 5. Quero deixar também uma pergunta para você meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus. Meus irmãos, isso é comprometimento. É ajudar o próximo, é amar o próximo como a si mesmo. Isso é comprometimento com Deus e com a igreja e com o povo. Amém, meu irmão?
Deus abençoe a todos. Não se esqueça, meu irmão, deixa o seu like. Amém? Se inscreva no canal. Compartilhe. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.